E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também você que nos ouve através dos 570 AM da Clube, seja muito bem-vindo. E hoje, dando sequência às entrevistas que estamos fazendo com os eleitos, vamos falar com a Mirela Soares, ela que foi eleita vereadora aqui em Bariri e tem um quê especial aí, que além de ser a única representante feminina na Câmara Municipal, é a primeira mulher trans eleita na história da cidade para vereadora. Para vereadora e para prefeito, se você pegar aí na história, é o primeiro caso que acontece aqui em Bariri. Então nós vamos bater esse papo com ela para entender um pouquinho dessa trajetória dela na política e também para entender um pouquinho das propostas que ela tem junto do Legislativo. Primeiramente, bom dia, Mirela, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Bariri Rádio Clube. Agradeço imensamente o espaço que vocês estão me dando. É muito importante a gente ter espaço na mídia para falar sobre temas tão importantes como a representatividade, não só sobre a transexualidade, mas também sobre as minorias, que muitas vezes não têm espaço de estar passando as suas realidades para a mídia, e esse espaço que vocês abrem para a gente é muito importante. Mirela, vamos lá então. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Na campanha para prefeito, muita gente soube quem é cada um dos candidatos a prefeito, mas o vereador ficou um pouquinho escondido. Então, quem é a Mirela Soares? A Mirela Soares, sou nascida em Jandaia do Sul, do Paraná. Vim para Bariri com 4 anos de idade, com os meus pais, meus irmãos. Aqui nós fixamos residência, trabalhei em diversos setores na saúde do município, como o setor social, setor de desenvolvimento através do Senai. Também trabalhei muito tempo na saúde, passei um bom tempo como agente comunitária da saúde, fazendo trabalho casa a casa com as pessoas. Sou formada em artes visuais e design, tenho superior completo, tenho 39 anos, solteira e agora vereadora, né? Graças aos 343 votos que me elegeram, estou aqui à disposição de todos. É a sua terceira tentativa ao Legislativo, né, Mirela? Nas outras duas não deu. Nessa aqui você conseguiu o sucesso de entrar aí na Câmara pela primeira vez para você e também para a cidade. Como é que foi para você quando você descobriu o resultado da eleição e viu que agora foi? Foi um momento muito emocionante e bastante tenso também, porque, diferente da majoritária e dos vereadores mais bem votados, o resultado só saiu às 2h, quando você estava lá no cartório eleitoral passando as informações. E a votação do meu grupo foi muito expressiva e também bastante diluída entre os candidatos. Então, tínhamos nomes muito bons ali e eu fiquei muito próxima do Pedro Franchini, um rapaz excelente, um nome que tem que ser bastante sondado para as futuras eleições, porque ele fez uma votação muito expressiva, por ser a primeira vez dele. Na primeira vez, a minha votação, eu fiz 57 votos, na segunda, 178, e agora 343. E tinha muita gente vibrando, muita gente torcendo por mim, o que é muito legal, muito bom. E eu estava torcendo para que alguém de nós entrasse. Independente se era eu, se era o Pedro, ou qualquer outro nome do nosso time, para mim, o que importava realmente era que alguém entrasse. E a gente ficou com diferença muito próxima, né? Eu acho que foram 8 votos que finalizaram ali a diferença. E, durante um bom tempo, o site do TSE ficou travado. E aí ninguém sabia de nada. E foi se estendendo até as 2h. Eu falei para o pessoal, gente, vamos dormir. Se amanhã eu acordar sendo uma vereadora, ótimo, senão a vida segue. E aí veio a notícia que realmente, né, eu tinha sido eleita. Eu acordei o meu irmão, que estava em casa, e a minha mãe. Foi para as duas únicas pessoas que comemoraram comigo naquele momento, porque já era madrugada, não tinha muito o que se fazer, né? Mas eu fiquei muito feliz, muito emocionada. No primeiro momento, eu falei, gente, é sério isso? Começaram a me mandar o link do Facebook e tal. E eu falava, gente, isso é sério? Realmente vocês estão, né? Porque pode ser uma estimativa, né? Porque eu não tinha pego o começo da sua matéria. Aí, de repente, depois que realmente finalizou, que eu fui ver a matéria inteira, realmente você falou nome por nome e tudo mais, aí eu falei, não, realmente é verdade,
é do cartório eleitoral, então, dessa vez foi. Graças a Deus, graças ao empenho não só meu, como do meu grupo, graças às diversas visitas que nós fizemos, a diversas empresas, a casa que nós andamos praticamente a cidade toda, ao meu trabalho enquanto funcionária da saúde, acredito que isso pesou bastante, né? E até é engraçado que assim, a repercussão que teve toda essa minha candidatura, aliás, o fato de eu ter sido eleita, foi mais por conta do fato de eu ser uma mulher trans. E só que isso é a pontinha do iceberg, né? Eu costumo dizer que é um fato a mais. É uma característica, como você ter um cabelo loiro, você ter o olho azul, o olho verde. Então, é uma característica. Eu sou um tipo de mulher, como qualquer outra mulher. Só que é muito relevante tocar nesse assunto, porque é uma representatividade. Eu represento várias pessoas, represento pessoas que sofrem bullying, represento pessoas que são chamados assim os estranhos na sociedade, que qualquer pessoa que não se enquadra nos moldes que a sociedade impõe, ela é considerada uma estranha, uma pessoa anormal, uma aberração, as pessoas olham torto, acham que a pessoa tem algum problema. E, na verdade, todo mundo só quer ser feliz a seu modo, e eu acredito que tocar nesse tema é muito interessante, acho que até por isso que repercutiu tanto, que vai quebrando um pouco de tabu, né? Mirela, eu até ia deixar esse assunto para o final, mas já que você entrou nele, a gente faz a inversão, até porque, de fato, é um dos destaques até da sua eleição e vem sendo destaque, inclusive, na mídia regional por conta disso. Até a gente fez um levantamento, são poucos os casos no Brasil todo de mulheres trans que foram eleitas para as câmaras de vereadores, né? Se não me engano, acho que são 25 um total no Brasil inteiro de mulheres trans que foram eleitas, e uma delas é você aqui em Bariri. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, não só para você, mas também para essas mulheres, dessa eleição, dessas pessoas que você disse aí, que muitas pessoas consideram diferentes, né? Sim, é muito importante. A repercussão chegou a ser até nacional. Tem uma associação que chama ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais ou Travestis. Eu não vou saber a nomenclatura corretinha, mas é a ANTRA. E eles divulgaram já, a nível nacional, em alguns sites, o meu nome também consta nessa estatística. Então, assim, foram um total de 27 pessoas trans. Nós temos o Tami Miranda, né, que é o filho da Gretchen, que ele foi eleito vereador em São Paulo, né, acho que o 9º mais votado lá. E isso importa para toda a comunidade LGBT, importa para toda a comunidade negra, que eu também sou afrodescendente, acho que é uma bandeira importante da gente estar batendo. E importa pelo simples fato de eu estar onde estou. Eu uso o exemplo da Majô, lá do jornal, que ela é uma negra empoderada e ela não fica a todo momento dizendo: gente, eu sou negra, porque nós vamos lutar pelos negros e tudo mais. Só que só o fato dela estar à frente de um jornal tão importante representa muita coisa. Você vê as meninas amando o cabelo crespo delas e se amando do jeito que são. E é mais ou menos a mesma história. Então, assim, eu não tenho que ficar a todo momento dizendo eu sou trans, porque as trans merecem um tratamento diferenciado e tudo mais. Eu acho que todo mundo merece o mesmo tipo de tratamento e respeito, né? E acho que o fato de eu estar onde estou já representa muita gente, já é uma bandeira muito bonita de ser explorada, e é a realidade. O Brasil é o país que mais mata, né, transexuais e travestis. E é um público que é segmentado geralmente à noite, à prostituição. Nem todo mundo tem acesso a uma base familiar, que foi também o que me solidificou enquanto pessoa. Nem todo mundo tem acesso à cultura, à educação, né? Eu tive a oportunidade de fazer faculdade, muitas pessoas não têm. Então, assim, eu entendo o peso que tem a minha presença, a minha responsabilidade enquanto pessoa, porque eu acho que eu devo ser exemplo e devo ser a voz de quem realmente não pôde ter essa visibilidade. E é muito triste saber que as pessoas elas são deixadas de lado. E não pense você que tipo não quiseram me jogar à margem também. Muita gente já quis me jogar à margem, muita gente já desacreditou de mim, muita gente já me subestimou
Quando eu fui começar no trabalho na saúde, não recentemente, mas assim, no início da minha transição, teve pessoas que falaram assim, mas por que essa pessoa está trabalhando no trabalho público e não a minha filha e não meu filho, que são, né, pessoas teoricamente normais? Talvez porque eles não tenham passado no concurso público, igual eu passei, não tiveram a oportunidade, né, de estar realmente ali. Então, assim, sempre quiseram me colocar à margem, sempre quiseram me estereotipar, porque é muito fácil você colocar uma mulher, julgar a mulher simplesmente como coisa, como objeto, que a mulher não pode chegar em nenhum lugar sem ter nenhum caso com ninguém. E isso resvala em mim também. Por isso que, muitas vezes, quando as pessoas falam que não me consideram uma mulher e tudo mais, eu tenho total consciência disso. Porque, para algumas pessoas, eu sempre vou ser um homem. Para algumas pessoas, eu me tornei mulher depois da cirurgia. Para algumas pessoas, eu sempre fui mulher desde o meu nascimento. Mas o que importa é o que eu entendo enquanto pessoa, o meu reconhecimento como mulher. Então, isso é o que importa para mim. Nunca deixei que ninguém me colocasse à margem nenhuma e também que me julgassem por baixo. Eu falo que se as pessoas matam um leão por dia, a gente tem que matar 3, 4, porque a gente tem que sempre provar que a gente consegue muito mais do que outros que fazem. Se algum funcionário faz menos, pode ter certeza que ele vai ser bem menos cobrado do que eu era. Então, assim, eu acho que o resultado bom do meu trabalho enquanto funcionária e tudo mais foi o meu empenho e também a receptividade das pessoas, né? Num primeiro momento, as pessoas até poderiam ter pensado alguma coisa, mas com o tempo, com o trabalho, com o respeito, eu fui lapidando as pessoas, fui mostrando para elas que realmente eu não era nenhum tipo de ser anormal, né? Sou uma pessoa como qualquer outra, que tem os seus sonhos, tem os seus sentimentos, tem os seus ideais e, graças a Deus, cheguei onde eu cheguei hoje. Então, para mim, foi muito significante. É como uma afirmação para mim, enquanto mulher, porque, por ironia do destino, eu sou a única mulher que vai representar o feminino na Câmara Municipal. E eu levanto a bandeira das mulheres e represento, sim, as mulheres, porque eu sofro o mesmo tipo de assédio que as mulheres sofrem. Então, eu sou uma mulher tanto quanto as outras. Então, se a pessoa me julga igual a qualquer mulher e me estereotipa igual a qualquer mulher. Então, se eu tenho que ter todo o peso negativo, né, teoricamente, de ser mulher, por que eu também não posso ter os louros de ser uma mulher? Então, sim, eu me entendo como uma mulher, sou uma mulher, e paciência para quem não entende. Espero que, com o meu trabalho na Câmara, as pessoas consigam entender um pouco mais, se aproximem, que eu também não tenho dificuldade nenhuma com ninguém. Sou uma pessoa que sempre tenta buscar pontes e não muros, né? Eu sempre falo isso, que a gente tem que sempre procurar fazer uma ponte entre as pessoas. E eu espero que realmente consiga fazer um bom trabalho e as pessoas possam entender um pouco mais da minha vida. Eu vou só pedir para você dar meio passinho para cá, para a gente poder ficar mais enquadrado na câmera aqui. Aí, legal. Mirela, você há 30 anos mora aqui em Bariri, há 30 anos é baririense. E eu queria que você falasse um pouquinho, ainda antes da gente entrar na questão específica da Câmara, sobre essa questão da transexualidade. Como é que foi esse processo de aceitação, tanto seu quanto da própria família, porque a gente for levar em consideração, você também tem um padre na família, enfim, é toda uma situação que às vezes tem tudo para dar errado e acaba dando certo, né? Então, a gente coloca para pensar assim, Bariri é uma cidade pequena do jeito que é, a sociedade sendo machista do jeito que é, eu tive que quebrar muitos tabus, né? Eu fui a primeira funcionária pública a viver 24 horas enquanto uma mulher e trabalhar, né, à luz do dia e atender as pessoas e tudo mais. E foi um processo de descobrimento mesmo. Eu falo que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Quem mais julga a gente é o nosso inconsciente. A gente sempre tem um sabotador, né, na nossa cabeça que fica falando: você não consegue, você é imperfeita, você é um monstro, você é alguma coisa negativa. Então, assim, quando eu comecei a me aceitar, quando eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a ser um pouco mais feliz. Quando teve aquela novela que mostrava o personagem trans e tal, que sempre tinha a questão do espelho, isso é muito real. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Era como se eu não conseguisse me enxergar lá.
A partir do momento que eu comecei a me maquiar, colocar roupas, né, femininas e tudo mais, eu comecei a me descobrir, eu comecei a viver, comecei a me enxergar. Eu só me olhava no espelho, mas eu não me enxergava. E isso, para mim, foi um processo bastante complicado e doloroso, porque você coloca 20 anos atrás, né, que foi 2000, no ano... Estamos em 2020. Foi mais ou menos no ano 2000 que tudo começou. Então, 20 anos atrás, estava começando o processo de internet. Eu tinha que ir em lan house para poder fazer alguma pesquisa de alguma coisa. A saúde que a gente tinha, ninguém sabia informar nada. Quando eu tinha um fato engraçado, o Dr. Pio, quando eu tinha 7 aninhos de idade, eu estava com um problema de bronquite e fui até o posto lá onde eu trabalho hoje, né, no Soma 2. E ele falou assim para minha mãe: mãe, o seu filho é muito feminina. O seu filho é muito feminina. E minha mãe ficou sem entender, né? Eu era criança, então assim ninguém sabia do que ele estava falando. Isso mostra um pouco da maestria dele enquanto médico, né? Que realmente ele sabia, não sei se ele sabia ao certo o que se tratava, né? Mas ele sabia que tinha alguma coisa diferente. Aí passei em outro médico, fisicamente, externamente, estava tudo ok, mas a questão é que era psicológica, né? Uma questão da mente. A minha mente, o meu interior, a minha psique, eu entendo o mundo, vejo o mundo e sinto o mundo como uma mulher. Então, só que eu nunca tive por exemplo, alguém para me espelhar, alguém para conversar, alguém para facilitar os caminhos. Então, foi tudo na base da pesquisa. Chegou um ponto que eu falei, mas eu não sou nada, porque eu não sou homem, não sou mulher. E era a minha mentalidade na época, né? Eu não sou homem, não sou mulher, também não sou gay. Falei, pronto, não sou nada. Eu não tinha uma referência. Por isso que eu falo que é importante a questão da representatividade, porque a pessoa ela se sente perdida, se sente sozinha. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, cometem suicídio e começam a se mutilar e tudo mais. Aí, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu vi que existiam pessoas transexuais e entender um pouco do que era isso, que é quando a sua mente, o seu sexo psicológico não está de acordo com o seu sexo biológico. E eu comecei a estudar um pouco mais e fui atrás, aí eu veio e falei, nossa, eu acho que é isso. Aí procurei atendimento psicológico. No ano de 2005, eu comecei a correr atrás da questão da cirurgia. Fui até São José do Rio Preto, num médico lá, só que era muito, digamos assim, experimental ainda a cirurgia lá, porque assim era recente no Brasil. E tinha um valor muito alto, que eu não conseguiria pagar também. E assim, só que eu iniciei lá, pelo menos, o tratamento, né? Daí depois continuei com o psicólogo aqui. Quando foi 2011, eu entrei para a fila de São Paulo. Porque em 2010, 2011, eu entrei numa batalha judicial para trocar o meu nome. Porque naquela época não era permitido. Hoje em dia já é. Mas naquela época era muito complicado. Então, assim, eu entrei, acho que 2 vezes, perdi as 2, e aí nessa segunda, que acho que era de 2011, o juiz me encaminhou para São Paulo para fazer o acompanhamento por lá, porque até então tinha saído o acompanhamento e tal, não sei o quê. Aí eu fiz o acompanhamento psicológico lá, fiz o acompanhamento psiquiátrico, que você tem que ser laudada enquanto transexual, você não pode só achar que você é uma mulher, você realmente tem que ser uma mulher para poder fazer a cirurgia. É porque depois que foi, já foi, né? Exatamente, é irreversível, né? Então, assim, é um trabalho muito sério, muito responsável. Então, são 2 anos, no mínimo, de acompanhamento. Só que eu fiquei nessa fila de 2011 até 2019. Mas a minha busca da cirurgia começa desde 2005. Então, foram 13 anos, assim, de sensação de imperfeição, de falta de segurança, assim, enquanto pessoa, enquanto mulher e tudo mais. Porque, por mais existiam pessoas que me procuravam porque gostavam de mim como eu era, só que eu não gostava de mim como eu era, entendeu? Então, acho que isso foi muito significante para mim, tanto conseguir trocar a documentação, porque depois, no ano de 2018, saiu uma sentença do Supremo Tribunal que regularizaria a situação de todas as pessoas transexuais, né? Que daí teria que procurar o cartório, expedir certidões, etc. Como eu já tinha um processo anterior relacionado a isso, foi um pouco mais fácil, que daí já veio direto a ordem para o cartório para resolver. Então,
Eu fiz a minha cirurgia em março de 2019. E em janeiro de 2019, eu tinha conseguido já fazer a troca dos documentos. Então, assim, chegou... Eu esperei tudo um bom tempo na minha vida. E quando começou a andar tudo de uma vez. E isso foi muito bom, assim. Então, eu já saí da cirurgia já com o meu nome, tudo regularizado, porque eu falo que o nome é o que dignifica a pessoa, né? É o que te dá força, é o que te embasa. Então, assim, é muito complicado você fazer um curso, por exemplo. A minha primeira faculdade, eu fiz com o nome anterior. E o que acontece? Os professores, eles tinham que trocar ali no diário de classe, eles tinham, e às vezes esquecia, aí o povo ficava, mas quem que é que não tem ninguém com esse nome na turma e tal? Então, assim, é super constrangedor, né? Você vai numa agência bancária, você vai num atendimento público, as pessoas te chamam um nome, você tem que ir até o atendimento, né? E todo mundo fica olhando. Então, assim, é muito constrangedor. Então, quando eu consegui regularizar o meu nome, foi o primeiro passo, assim, para me sentir bem. Aí, quando eu fiz a cirurgia, foi quando validou mais ainda e eu me senti 100% plena, 100% mulher e é o que importa, é o que eu sinto, entendeu? Então, E agora, 2020, eleita vereadora. 2020, vereadora. Foi tudo um passo a passo aí, bem intenso na minha vida, né? E assim, antes talvez até eu tivesse alguma ressalva, alguma reticência, né? Mas hoje em dia eu estou muito tranquila com tudo. A minha família sempre foi uma base muito forte, muito sólida para mim. Ninguém nunca me julgou, ninguém nunca me jogou para fora de casa, que acho que isso é importantíssimo, porque muita gente cai numa prostituição, não tanto porque quer, mas porque não tem opção, não acha vaga em mercado de trabalho. Eu sempre busquei o funcionalismo público porque eu sabia que era uma vaga garantida, que por lei, por mais que eles entortassem o nariz ou não quisessem que eu estivesse ali, eu tinha direito de estar. Então, eu tenho 5 registros na prefeitura. Eu entrei como agente comunitária de saúde, aí depois eu passei no concurso efetivo de agente comunitário de saúde, que o primeiro era temporário, aí depois eu entrei como agente administrativa temporária na época lá da Delmarino, que teve aquela confusão da farmácia, aí depois eu entrei como agente administrativa efetiva, né, até trabalhando no Senai, e depois, por último, eu tinha assumido como comissionada para trabalhar no Soma 1. Então, totalizam aí 5 registros na prefeitura. E, assim, foi o caminho que eu achei para conseguir sobreviver e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Porque eu sou formada em arte, sou formada em design, só que Bariri, infelizmente, não oferece um bom campo de trabalho, né, para quem se forma. É até uma dificuldade para os próprios jovens daqui. Agora, ainda mais tinha a problemática da minha condição. Então, eu achei melhor continuar no serviço público, fazer os meus serviços em paralelo, né, eu sou cabeleireira também, então eu atendo também na minha casa, no salão. E eu deixo assim a parte da arte para um outro momento, que eu pretendo, de repente, um dia lecionar, né? E é isso aí. E agora, como vereadora, vai desbravar mais um campo diferente aí. Acredito que vai ser mais um desafio na sua vida. Mirela, eu queria que você falasse um pouquinho também de como é que você pretende atuar na Câmara, né? Agora eleita vereadora, a partir do ano que vem começa a atuar como vereadora, são 4 anos. Qual vai ser a sua postura na Câmara Municipal? Quais vão ser os seus objetivos enquanto vereadora? Olha, a minha postura, eu seria uma pessoa bem proativa. Quem conhece meu trabalho sabe que eu gosto de trabalhar de maneira dinâmica, de maneira o mais rápido possível, porque eu acho que qualquer serviço público não pode ter morosidade. Eu vejo que nós temos problema em Bariri há mais de 10, 20 anos e vejo representantes ali dentro que estão ali há mais de 10, 20 anos e os problemas continuam os mesmos. Eu não tenho nenhuma varinha mágica, eu não sou melhor do que ninguém, só que eu acho que a gente tem o compromisso, pelo menos, de tentar. Se a gente não consegue, aí já é uma outra história, mas você tem o compromisso de tentar, porque as pessoas que votaram em mim estão esperando um resultado, não só em mim, como nos os outros 8 candidatos, né? Aliás, os outros 8 vereadores. E
eu não serei uma pessoa, por exemplo, que eu não acredito numa oposição burra, numa oposição só pela oposição, só para falar por conta de um partido, por conta de um grupo. Tudo que for bom para a cidade, tudo que for bom para Bariri, eu votaria a favor. Agora, eu não estarei ali para passar pano para ninguém, eu não estarei ali para fazer teatro, não estarei ali para fingir nada. Eu nunca fingi nada na minha vida. Depois, eu sempre fui uma pessoa bem esclarecida, bem assumida, levei sempre toda a minha vida no peito, de peito aberto. Então, quem me conhece sabe que eu não tenho o que esconder. Então, eu também quero atuar dessa maneira na Câmara. Tenho projetos direcionados mais à área da saúde, que é onde eu atuei com um pouco mais de tempo, no social, desenvolvimento, em várias áreas. Mas eu acredito que o que todos têm que fazer é trabalhar pela cidade. Os 9 vereadores trabalhando com um perfil diferente, eu acredito que a cidade consegue chegar em outro patamar. Eu não sei se terei dificuldade lá dentro ou não, né? A gente vive ainda num mundo machista, num mundo que os homens se colocam num patamar acima, né? E muita gente acha que eu não mereço estar ali, só que também muita gente acha que eu devo estar onde eu estou e apoia essa minha vereança. Então, eu não sei, eu acho que eu serei bem tranquila, mas quem me conhece sabe, o que precisa fazer, eu faço. Eu não sou de correr da raia, eu enfrento o que tiver que enfrentar. Não tenho o menor medo de nada, nem de ninguém, porque acho que por tudo que eu já passei, já tentaram fazer tanta coisa comigo, já me expuseram de tantas maneiras, já tentaram vincular meu nome com tanta coisa, já me subjugaram, já fizeram tanta coisa comigo que eu acho que fui criando uma carapaça, sabe? Fui ficando um pouco mais forte e é essa minha força que eu quero levar lá para dentro. Eu quero contar com o apoio da sociedade, quero contar com o apoio das pessoas, os meus eleitores, para que sejam a minha força também dentro da Câmara. Porque eu acho que se a sociedade se envolve, vai atrás, participa das sessões camarárias e cobram as pessoas que estão ali, talvez a cidade tenha um destino melhor. Porque boa parte do que a gente viu até agora aconteceu, em partes também, porque muitas vezes a população não vai atrás para cobrar, as pessoas gostam muito de criticar em Facebook, de se manifestar em rede social, mas acho que a presença das pessoas na Câmara faz total diferença. A gente entende que tem a questão da pandemia, tem um número limitado de pessoas, porém, é sempre essencial que as pessoas acompanhem o trabalho da Câmara e nos cobrem, não só a mim, a todos os vereadores eleitos. Mirela, você, de certa forma, seria uma vereadora de oposição, já que a candidata a prefeita sua não venceu, que foi a Maria Pia. Então, a Belardinho vencendo, você seria entrando ali como oposição. Você se sente oposição e que tipo de oposição você pretende fazer, já que a gente, acompanhando a sua participação na vida pública, percebe que você, às vezes, é meio polêmica também. Sim. Eu sou polêmica porque eu não escondo o que eu penso, né? E não tenho meia palavra. Então, o que acontece? Eu faço aquilo que eu acho que deve ser feito, eu sou uma pessoa bastante transparente e... Me fugiu a pergunta, perdão. Se você pretende ser uma oposição ferrenha, que tipo de atuação de oposição você vai ter? É assim, a palavra oposição é por conta de uma nomenclatura que se usa e tal. Acho que são vários partidos diferentes que estão ali. A gente tem uma Câmara bastante diversificada, né, até por conta dessa média que foi instalada agora por conta das últimas leis eleitorais. Então, assim, está muito diversificado de partidos. Então, eu acredito que a gente não tenha que trabalhar como uma oposição burra. Eu uso o termo uma oposição inteligente. Eu serei opositora do que foi errado. Se tiver alguma coisa fora dos padrões, se tiver alguma coisa fora daquilo que foi comprometido enquanto candidatos aos eleitores, e tiver fora do que diz o regimento da Câmara, o que fala a lei, o que fala a Constituição, é minha obrigação, né,
ser opositora nesse sentido. Agora, se é um projeto bom, se é um projeto que vai beneficiar as pessoas, eu não votarei contra coisas que farão bem para a sociedade. Agora, eu sou uma pessoa muito questionadora, sou uma pessoa muito séria e eu sou fuçada, eu vou atrás do que realmente é certo ou o que é errado. Eu não estou ali para, tipo, estou ali contra o Abelardo ou contra o Fernando Foloni, de maneira nenhuma. Eu estarei ali para cumprir o meu papel enquanto vereadora. Estou ali também para cobrar que eles façam um bom trabalho. Desejo muito mesmo que tanto o Abelardo quanto o Fernando façam um trabalho excelente, porque não é para mim, não é para você, é para a cidade. Então, assim, eu quero realmente ver Bariri melhor. Eu quero ver Bariri com emprego, com a saúde melhorada, que a saúde é uma pasta muito complexa, que acabar com os problemas a gente não vai conseguir nunca, porém, com um pouquinho de organização, de planejamento, que acho que é o que falta mais na saúde, planejar, se organizar, porque equipe boa a gente tem, viu, Diego? Nós temos uma equipe excelente de profissionais na saúde. Falta lapidar alguns funcionários, falta incentivar outros, falta valorizar, só que eu vejo que falta ainda um pouco de planejamento, de organização. Então, assim, essa palavra oposição é uma mera nomenclatura, né? Mas eu pretendo ser bastante proativa, trabalhar junto, as pessoas podem contar comigo para o que for, a comunidade no geral. Eu falo muito dos Altos da cidade, porque eu moro aqui nos Altos já faz mais de 30 anos, e eu vejo a realidade do que a gente vive por aqui, e eu falo que é o seguinte, muitas das coisas que se fala dos Altos da cidade é por impressão. Quando eu fazia faculdade, uma amiga minha tinha medo de me buscar, às vezes, quando o ônibus não funcionava na minha casa, porque achava que tinha que se pagar um pedágio. Não sei se já ouviu alguma conversa nesse sentido. E, assim, existe problema? Existe, mas não é a maioria. Eu acho que a grande maioria ali da nossa população, dos bairros aqui dos Altos, são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, que merecem um pouco mais de respeito, que merecem uma administração que faça realmente um bom trabalho para eles agora nesses 4 anos, que não é só você subir nos Altos onde a gente mora, de 4 em 4 anos, bater palma, pedir voto e se dizer amigo da comunidade. Eu acho que a gente tem que ser amigo durante o tempo todo, né? As pessoas precisam de infraestrutura, de saúde, de educação, num tempo todo, não é só na época da eleição. Então, acho assim que tem que acabar esse paradigma, as pessoas têm que começar a olhar com um pouco mais de respeito para os Altos da cidade. Eu acho que a inserção dos 2 mercados aqui em cima foi algo muito positivo, que foi quebrando um pouco dessa visão que teve. E espero que, quem sabe, outros empresários invistam mais um pouquinho aqui nos Altos e que também a administração pública pense um pouquinho com mais de carinho para o pessoal daqui de cima. Você já tem algum projeto em mente, engatilhado, para poder apresentar na Câmara? Que a gente sabe que o Legislativo, né, a Câmara, não executa. Ela propõe leis, fiscaliza o prefeito, mas a execução fica por parte do Executivo realmente. Tem algum projeto que você já tem em mente para colocar em prática já, ou alguma coisa que você pretende buscar no seu mandato como vereadora? Sim. Eu tenho uma indicação, né, que seria, na verdade, é uma ação administrativa para o pronto-socorro. Há um tempo atrás, eu estive no pronto-socorro com a minha sobrinha, que ela estava fraturada da costela, e a gente chegou 1h10 da tarde, o atendimento dela foi 6h30 da tarde. Então, assim, uma pessoa que está machucada fica ali todo esse tempo, e não só nós, né? Tinha várias pessoas, acho que aquele dia tinha, sei lá, 20, 30 pessoas para ser atendido. Foi um dia que a pessoa chegou ali no balcão, a mulher disse assim, eu estou com dor no peito e falta de ar. A senhora aguarda um minutinho. Ela voltou. Depois ela voltou de novo, estou com dor no peito e falta de ar. Estava ela e a nora dela. Ela foi por 3 vezes. Na terceira vez, que ela estava até suando frio, segundo a nora, chamaram ela para ir para o consultório do médico. Chegando lá, ela caiu já na porta do consultório e veio a óbito. Então, assim, eu acho que foi um fato bastante impactante para mim, porque naquele momento... E aí, naquele dia, deu tudo errado. Por exemplo, o meu celular acabou a bateria, não conseguia conversar com ninguém. O meu carro, estacionaram um outro carro atrás dele, eu não conseguia sair do lugar.
Então, eu falei, o que Deus quer comigo aqui nesse lugar hoje? E aí, foi muito desesperador. Você vê a dor da família, que a pessoa chegou andando, conversando, normal, igual está eu e você aqui, e depois saber, uns minutos depois, que a pessoa veio a óbito. Então, o que eu identifiquei ali? O pronto-socorro necessita de uma triagem que seja pronta. O nome diz pronto-socorro. Então, fazer uma triagem já que a pessoa chega. Hoje em dia, como que faz? Chega, assina a ficha, senta, espera ser chamado. Qual que é a minha ideia, a minha indicação? A pessoa chegou no pronto-socorro, já entra para a triagem, passa pela equipe de enfermagem, que o enfermeiro é capacitado de avaliar os sinais, avalia, faz uma tabelinha de sinais que possivelmente poderiam prejudicar a vida da pessoa, por exemplo, um infarto, dor no peito, falta de ar, a questão da idade, a pessoa é hipertensa. Então, são todos fatores que são indicativos de um infarto. Então, assim, eu acredito que eles deveriam fazer uma ampliação no pronto-socorro, colocar algumas macas a mais e dividir, depois dessa triagem, os casos por gravidade. A pessoa que pode aguardar um pouco mais, ela fica com uma pulseirinha verde e aguarda na recepção pela demanda normal. A pessoa que está com sinais de possível gravidade, coloca-se uma pulseirinha laranja e fica já deitada no leito, com a veia pega para tomar a medicação de prontidão, caso seja necessário. Porque a pessoa estando em repouso, pode ser que teria salvo a vida daquela mulher? Não sei. Mas, pelo menos, ela não vai ter o esforço de andar. Ela vai estar ali em repouso, ela vai estar em observação, as enfermeiras vão estar de olho. Então, eu acho que isso é um tratamento humanizado de saúde. E os pacientes que chegam com AVC, com infarto, enfim, já são emergências, então já entra como pulseira vermelha e tal. Que eles me falaram lá que teriam 2 plantonistas. Qual que seria a minha ideia? Um plantonista fica com os casos laranjas e vermelhos, que são os mais graves, e o outro plantonista vai chamando a demanda. Porque o que aconteceu aquele dia? Começou a chegar um monte de emergência. Itaju, Buracéia, um monte de coisa. E aí o que acontece? Estavam chamando só as emergências. O pessoal que estava sentado ali para passar na demanda, né, normal, digamos assim, ficou desde a 1h até às 6 horas da tarde. Aí eu chamei a interventora, pedi para ela para que fosse agilizar o trabalho. Eu estava ali enquanto cidadã, enquanto uma tia que estava preocupada com a sua sobrinha. Não estava ali como candidata, porque ainda na época eu era só pré-candidata, que as pessoas, às vezes, misturam um pouco as coisas. E eu fui até bastante paciente, porque da 1h e pouco eu fui conversar com ela, era umas 15h para 6. Quando foi 6h15, aí chegou um médico, agilizaram tal, e fizeram. E ela ainda falou assim para mim, nossa, mas vocês estão aqui desde esse horário? Sim, a gente está aqui desde esse horário. E tudo bem, pode ser um dia atípico, só que eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso e salvar a vida de 1 ou 2 pessoas, ou de quantas pessoas a gente conseguir, do que você pecar pela negligência e acabar perdendo a vida das pessoas. Eu acho que é uma coisa que não vai ter gasto, é uma coisa que, pelo menos não um gasto exorbitante, talvez, né, para ampliação e a compra das macas talvez tenha alguma coisa, mas é uma coisa que é mais de organização, entendeu? E acho que ficaria muito melhor. As pessoas estariam esperando longas horas, mas estariam deitadas, né, bem em observação. E outra coisa, de repente colocar um limite de horário para atendimento, né? Não o pessoal tem limite no banco para poder atender a gente, que acho que é 15 minutos, né? E agora no serviço público porque o pronto-socorro é um pronto atendimento de urgência e emergência. Você chega lá, tem que ficar 4, 5 horas aguardando. Não existe isso. Isso é completamente errado. A gente entende a dificuldade que tem a Santa Casa e tudo mais, porém, eu acho que falta um pouquinho de zelo, de organização, né? Então, assim, é um projeto realmente uma indicação que eu pretendo fazer, né, elaborar melhor, estruturar direitinho, mas eu acho que seria muito viável, porque não se gasta tanto e você pode ter um benefício muito bom. A exemplo da Santa Casa de Jaú, que me parece que não tem, vamos supor, as pulseiras que identificam, que também não tem necessidade de ter uma pulseira, alguma coisa que separe, né, os pacientes. Mas lá eles têm alas diferentes, então se você está mais ou menos,
você fica numa ala. Se você está bom, mas você quer passar no médico, você fica em outro. Se você está grave demais, você vai para outro. Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que se inspirar em projetos que estão dando certo e colocar para a gente, né? Porque a saúde tem pressa, as pessoas têm coisa que não dá para esperar, né? Mirela, para a gente poder finalizar, tem mais duas perguntas, que é com relação à estrutura da Câmara Municipal. Primeira delas, muito se fala que a Câmara precisa de um carro próprio para a locomoção dos vereadores. E outra delas, que também é cobrada muito intensamente, é de uma sede própria para a Câmara, que hoje está instalada, aliás, hoje e há muito tempo já, nas instalações da Prefeitura Municipal. Não tem acessibilidade, tem que subir uma escadaria tremenda lá, enfim, tantas situações que a gente já relatou aqui na Clube. Qual que é a sua opinião sobre isso? De fato, é necessário essas duas demandas para serem feitas? Eu acredito que seja totalmente necessário, Diego, porque é o seguinte, tem que se desvincular os poderes, né? Acho que a Câmara tem que ser independente, tem que ser uma Câmara forte e tem que ser independente da Prefeitura, né? Eu acho que muitos dos abusos que aconteceram ao longo dos anos é justamente por isso, por ter um grupo político que queria proteger o prefeito que estava no comando, e a proximidade com a Prefeitura acho que facilita só essas coisas que eles faziam. E eu acho o seguinte, devolve-se, vamos supor que nem desse ano foram 4 milhões, né, para a Prefeitura. Acho que a Prefeitura tem que ter o orçamento, o planejamento e tudo mais, buscar os recursos, os projetos, as verbas, para caminhar sozinha, independente da Câmara. As pessoas têm que entender que se eles querem um serviço de melhor qualidade para a população, a gente tem que também ter qualidade para poder buscar esses serviços. Então, assim, com esses 4 milhões, daria para fazer, pelo menos, a compra de um terreno, que não precisaria ser uma coisa muito grande e tudo mais, justamente por conta dessa questão da acessibilidade. Os dois lances de escada que tem ali, se é uma pessoa mais idosa, não sobe. Se é uma pessoa que tem alguma deficiência física, não sobe. Sobe no colo, como já aconteceu. Uma judiação. Eu acho que a gente tem que dignificar as pessoas. Acho que os vereadores estão ali para ser representantes do povo e dignificar as pessoas. Agora, nos formatos que é atualmente, você acaba humilhando a pessoa. Você imagina a pessoa ter que ser carregada no colo para poder ser ouvida ou participar de alguma coisa. A gente cobra tanto que os comerciantes nos lugares públicos têm que ter uma rampa de acessibilidade e na própria Câmara Municipal essa questão. E eu acho que é muito inviável, de repente, colocar um elevador. Eu acho que o caminho realmente é ter uma sede própria, deixar aquele espaço lá em cima, de repente, como um auditório, né, da Prefeitura para os funcionários públicos, para fazer capacitação, palestra, etc., que acho que necessita também, que falta muito isso, incentivo ao funcionário. Como funcionária pública, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a gente é mal remunerado? Sim. Porém, a gente precisa de muito mais do que só dinheiro, a gente precisa de respeito, a gente precisa de cuidado, de incentivo, de capacitação. Então, tem muita maneira de você favorecer o funcionário público. Não só o salário seria excelente, ótimo, que ninguém vive sem, né, o seu trabalho e sem o seu salário. Porém, acho que o que mais falta é o respeito com as pessoas, é essa coisa de perseguição, porque fulano apoiou ciclano, aí eu vou transferir de um lado para o outro, porque a pessoa é do outro lado. Eu acho que não existe lado. Lados existem enquanto campanha. Acabou a campanha, as pessoas são funcionárias e têm direito a ter a sua individualidade, direito de ir e vir, e não podem ser perseguidas. E eu acho que a Câmara tem que andar com as próprias pernas, tem que ser independente. Eu acho que a gente tem que fazer esse diferencial agora, ver a possibilidade, correr atrás, de repente, de terreno, ver como que é a questão financeira da Câmara também, que a gente vai poder mexer com isso daí. E eu acredito que o carro também seja muito importante. Por exemplo, eu, por exemplo, eu não tenho condição de ir daqui para São Paulo direto para resolver as coisas, ou daqui para Brasília, né? Eu acho que assim, eu tenho uma boa comunicação, eu consigo conversar, eu consigo apresentar projeto e tudo mais, buscar verba, só que a gente tem que ter o apoio também, né? E se existe um dinheiro que está sendo devolvido para a Prefeitura, por que não gastar esse dinheiro com a Câmara? Que nós estamos ali para trabalhar pelo povo, mas que seja um carro usado para coisas oficiais, né? Com uma tabela direitinho, com ordem, com zelo, pelo dinheiro da Câmara.
e fazer o que é certo, sabe? Eu acho assim que não é nenhuma regalia, né? Eu acho que seria muito importante tanto ter um carro para a gente poder fazer algumas viagens para busca de verba, porque nós temos, acho que, pelo menos 7 partidos na Câmara atualmente, se eu não me engano. Então, você imagina, se todos nós começássemos a buscar essas verbas de diferentes deputados, de diferentes contatos, a Bariri só teria a ganhar. Então, o carro só facilitaria. E a independência da Câmara, da Prefeitura, acho que seria o mínimo a se fazer com as pessoas que têm algum grau de deficiência e também pela autonomia da Câmara. Eu acho que deveria ser assim. Mirela, obrigado pela sua participação aqui. A gente deseja, claro, a você uma boa sorte no seu mandato como vereadora e que, é claro, o objetivo principal do seu mandato seja o desenvolvimento da nossa cidade. Uma boa sorte na Câmara e o que precisar pode contar com a gente. Tá ok, Diego. Eu que agradeço ao espaço que a Rádio Clube está me fornecendo, agradeço aos ouvintes, quero agradecer ao meu grupo, às pessoas que confiaram em mim, às pessoas que confiaram o seu voto. Eu me comprometo a fazer uma vereança transparente, uma vereança participativa, com a opinião de outras mulheres, com a opinião dos moradores dos bairros. Eu quero realmente fazer a diferença e eu quero correr atrás e realmente fazer acontecer. Então, muito obrigada e contarei com vocês com certeza, que quando tiver algum projeto, alguma coisa que seja de relevância para a cidade, eu estarei procurando vocês. Maravilha, falamos então com a Mirela Soares, ela que é vereadora eleita para o mandato de 2021 a 2024 aqui em Bariri. A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. Um forte abraço e até a próxima.